Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos hoje dando início aqui à nossa escola dominical. É uma escola dominical diferente. Nós nunca imaginamos um dia estar passando ou ministrando uma escola dominical dessa forma, mas os tempos que estamos vivendo nos levam a isso e a gente louva a Deus por podermos ainda ter essa condição de chegarmos até cada um de vocês. Entendemos que nós, como igreja, estamos reunidos. Eu gostaria de ler com os irmãos um salmo, e creio que um salmo apropriado para essa ocasião é o Salmo 23. Um salmo que acalma o nosso coração, que nos traz confiança, um salmo que nos lembra quem é Deus na nossa vida, quem nós somos diante de Deus, um salmo que nos dá segurança da presença do Senhor conosco em todo o tempo. Diz assim o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo que nos traz a segurança, que nos lembra quem é o nosso Deus, nos lembra que o Senhor é aquele que nos pastoreia, que cuida de nós. Vamos, irmãos, nesse espírito orar a Deus, dando graças por esse momento, pedindo a condução dEle mesmo sobre a nossa vida e tudo que for feito nesse momento de escola dominical. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças pela vida, pelo teu amor tão grande, pela tua misericórdia, por sabermos que independentemente das circunstâncias que possamos viver, o Senhor está conosco em todo o tempo, cuidando e protegendo. Te agradecemos pela igreja, pelo povo que o Senhor tem reunido para te adorar, para aprender da tua palavra. Rogamos que o Senhor mesmo venha a falar aos corações. Ministra o Senhor mesmo as nossas vidas. Cuida do teu povo. Nos dá paz nesses dias de turbulência. Concede a tua paz a cada uma das famílias que o Senhor tem colocado em nosso meio, na nossa igreja, na congregação Oceã. Cuida do teu povo, Senhor. Assiste e que possamos, ó Deus, passar por esses momentos protegidos, Senhor. E que possamos, num tempo breve, nos reunir, nos abraçar, podendo, ó Deus, conduzir-nos como sempre nos conduzimos até aqui, Senhor, até os últimos dias. Dirige-nos, fala conosco. Nós rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós gostaríamos primeiramente de parabenizar a igreja pelas iniciativas que temos visto, temos recebido nos nossos celulares, nas redes sociais. Como é bom ver as crianças orando. Iniciativas como essa realmente faz desse tempo que estamos vivendo não somente um tempo diferente nas dificuldades, mas também na criatividade do povo de Deus e também com respeito a atos que nos abençoam. Ver as crianças orando, cada uma na sua casa, pedindo pelas famílias, pelos idosos, realmente enche o nosso coração. Nós queremos também aproveitar a oportunidade para pedir aos irmãos que estejam orando pelos profissionais da saúde, não somente todos de um modo geral, mas também aqueles que são membros da nossa igreja.
Temos alguns irmãos que trabalham, que estão envolvidos nessa luta, se expondo. Sabemos que é um risco muito grande. Temos notícias de outros países quando grande parte daqueles que lidavam com os enfermos vitimados por esse vírus também foram afetados. Então nós devemos estar orando por aqueles membros da nossa igreja que são enfermeiros, que estão dentro dessa área. Que o Senhor esteja cuidando, abençoando, livrando estes de todo o mal. Também queremos dar uma palavra acerca da ceia do Senhor. Nós sabemos que teremos alguns domingos. Esse domingo, por exemplo, seria o domingo da ceia do Senhor pela manhã, e como todos têm consciência, isto não é possível. Então isso deve ser um motivo de oração também, que nós possamos estar aguardando o dia que poderemos estar celebrando junto esse momento da ceia do Senhor. Mas por enquanto nós também ficamos sem esse momento especial para a vida da igreja. Muito bem. Queremos também estimular os irmãos, exortar os irmãos à participação das programações que tem sido encaminhada de forma virtual. O nosso desejo é que os irmãos estejam participando e de fato se alimentando, não só vendo como algo interessante, como algo novo, mas o nosso desejo é de fato alimentar os irmãos. Esse é o desejo dos pastores, que os irmãos estejam sendo alimentados, fortalecidos, a despeito da distância aqui do edifício, mas que como igreja estejamos sendo alimentados pela palavra do Senhor, pelas orações, pelos hinos, pelos cânticos, enfim. E o nosso desejo é que mais e mais vocês estejam participando de tudo que tem sido feito. Não é uma área nossa, nós não somos especialistas nessa forma de comunicação, mas nós estamos nos esforçando para de alguma maneira passar aos irmãos o alimento que possa fortalecer a alma, que possa estar enchendo o coração de vocês nesses dias. E a nossa oração é que o Senhor faça isso e o Senhor esteja trabalhando em cada vida. Temos tido também, às vezes, nas redes sociais, algumas sugestões de devocionais. Nós sabemos que, como famílias, nós não temos, creio que a grande parte não tem o hábito de fazer um culto devocional na sua casa, um culto familiar. Mas esse é o momento. Os seus filhos não estarão aqui participando da sua classe, dos trabalhos infantis, mas como sempre temos dito e afirmamos, essa responsabilidade é prioritariamente dos pais. Então os pais têm a necessidade, têm o dever de estar alimentando os seus filhos, e esse é um tempo que os irmãos devem estar aproveitando para ministrar aos filhos a palavra de Deus. E também dentro das próprias famílias estarem vivenciando essa realidade. Nós vamos ainda cantar um hino que fala de segurança. Precisamos nos sentir seguros e podemos nos sentir seguros mesmo em meio ao contexto que estamos vivendo. Nós vamos cantar o hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. De fato, nós temos segurança em Jesus, não só porque é tempo de coronavírus, mas em todo o tempo. Quantas lutas nós enfrentamos no nosso dia a dia, mesmo antes desses tempos que estamos vivendo. Nossa vida é sempre permeada de dificuldades, de lutas, de situações difíceis que temos que enfrentar, mas a nossa segurança sempre esteve em Jesus e agora não é diferente. E agora nós continuamos contando sim com a segurança que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa segurança realmente é só em Jesus que nós podemos ter. E essa segurança é a segurança que nossos irmãos tiveram no passado. Davi também viveu tempos difíceis. E nesses tempos difíceis não era outro que ele tinha em mente como sua segurança, não era em outro que ele se abrigava, senão no seu Deus. Nós também somos convidados a descansarmos, a nos abrigarmos sob os cuidados do Senhor. E há um salmo que fala sobre isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 57 e acompanhasse os versos 1 e o verso 7. O verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E o verso 7, Davi afirma o seguinte: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Há um cântico, há uma música que foi colocada neste salmo, e nós vamos agora, enquanto nos preparamos para a palavra de Deus nesta manhã, enquanto nos preparamos para ouvirmos a mensagem do Senhor nesta manhã para nós, a orientação de Deus, nós vamos então, nesse preparo, prestar atenção nesse cântico, ouvir e atentar para a mensagem que ele traz para a nossa vida. Misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti minha alma se refugia. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
firme está o meu coração em ti. Por isso cantarei louvores. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti minha alma se refugia. A sombra de tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Firme está o meu coração em ti. Por isso cantarei louvores até que passem as calamidades. Firme está o meu coração em ti. Por isso cantarei louvores. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar então nossa aula da Escola Bíblica Dominical deste dia 22, que certamente ficará na história dessa igreja. Na história da igreja, não só do Brasil, mas talvez do mundo todo, não é mesmo? Diante dessa pandemia do coronavírus, nós tivemos então que tomar a difícil decisão de fechar as igrejas. Mas, pela graça de Deus, vamos continuar tendo nossas aulas de EBD, porque o Senhor Deus nos deu a graça de termos a tecnologia hoje para a gente chegar nas suas casas, né? O Senhor Deus deu essa graça para nós. E nós vamos continuar, né, nosso trabalho, tentando alimentar o corpo de Cristo diante de tudo isso, tentando nos alimentar da palavra de Deus nesse momento. Queridos, nós vivemos uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, a qual eu acho que ninguém da geração dos que vivem passaram. Aqui no Brasil, pelo menos, muito complicada. Mas o que será que nós temos que pensar e aprender sobre esse tipo de situação? Hoje foi conclamado pela Igreja Presbiteriana do Brasil um dia de santo de jejum. E é sobre isso que a gente vai falar. A necessidade do jejum. Nós vamos falar sobre isso hoje porque é um tema complicado, difícil, com muitas dúvidas acerca de como fazer, de como tratar, de como lidar, quanto tempo deve ser, que alimento pode ser, como isso faz, é obrigatório, não é obrigatório. Então nós vamos tentar tratar nessa aula sobre isso, a necessidade do jejum. Então eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Joel, capítulo 2, ele nos chama a atenção para algumas coisas. Joel, capítulo 2, vamos começar aqui do versículo 11 e seguir um pouquinho aqui. Acompanhe então essa leitura aí da sua casa com muita fé no seu coração. O texto diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar?
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui no livro de Joel nos chama a atenção para o jejum em dias difíceis. Certamente está falando do grande dia do Senhor aqui. Mas nós podemos tomar para nós essa lição da misericórdia do Senhor e do nosso arrependimento, da nossa conversão ao Senhor diante de tantas coisas. Nós devemos viver, meus irmãos, em adoração a Deus. Adoração verdadeira. E essa adoração verdadeira, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 12, ele diz: apresentando o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. A gente precisa de consagração para esse culto a Deus. A gente precisa viver momentos de consagração, que é algo que falta hoje nas igrejas, é algo que falta hoje em todo mundo. As igrejas hoje estão displicentes nesse assunto. Displicentes. Eu vi outro dia um pastor falando assim, a igreja não sai do celular, a gente tem que brigar com a igreja para a igreja desligar o celular na hora do culto. E aí quando o culto vira no celular, a gente tem que falar, o pessoal briga com a gente falando: ah não, você, pastor, que isso, culto no celular, como pode ser? É interessante, a gente passa o ano brigando, sai do celular, vamos ter consagração a Deus, vamos ter determinação em servir o nosso Senhor com alegria, com santidade de vida. E nós precisamos disso hoje. Precisamos disso hoje. A gente pode notar nos cultos a Deus essa forma como falta consagração. Como falta consagração. Sabemos que a consagração mudou a vida de pessoas. A consagração mudou a vida de países. E a gente vê na história da igreja coreana como isso aconteceu no início. Quando eles foram invadidos pelos japoneses, a igreja clamou em jejuns, oração, arrependimento de pecado, perdão mútuo. E isso fez com que a igreja coreana fosse como é hoje. A gente precisa pensar nessas coisas. Precisamos pensar na nossa consagração. E por isso precisamos sim conclamar jejum. Conclamar jejum. A igreja antiga sempre observou o jejum como uma prática boa e proveitosa. Porque isso modifica a vida do homem, santifica o homem. Diante das necessidades vividas no passado, ao longo do tempo, os pastores exortavam sim o povo a jejuar e orar, a fazer jejuns, súplicas solenes, exercícios de humildade espiritual, que sim, são deixados a critério da igreja, mas que nós devemos conclamá-los. Como a igreja observou que essas práticas eram proveitosas ao longo da história, seguiram sim o exemplo da lei dos profetas e continuavam a conclamar jejuns, misericórdias. Os apóstolos seguiram o que não era novidade para o povo. A gente pode ver lá em Atos 13. Volte sua Bíblia lá rapidamente, nós estamos em aula mesmo, né? Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3.
vai falar sobre isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Perceba que os apóstolos seguiram isso. Não era novidade na vida deles o jejum, não era novidade na vida deles essa consagração, fazendo-nos hoje compreender que a igreja pode ser sim estimulada, exortada a manter jejum, a proclamar um dia de jejum, a cumprir esse dever como dever da igreja, estar de fato reservando um tempo de jejum. A gente pode admitir, meus irmãos, sempre que surgem dificuldades na vida da igreja, nós precisamos conclamar. Quais dificuldades seriam essas? Dificuldades como, por exemplo, controvérsias acerca da religião, controvérsias acerca da doutrina. Isso deve ser conclamado jejum. Quando a igreja está em dificuldade por entender certas doutrinas, na história nós percebemos isso, a igreja foi conclamada jejum. Quando se trata de eleger um pastor novo para a igreja, nós sabemos a dificuldade de termos ministros sérios na palavra de Deus, e quando a igreja tem a necessidade de eleger um novo ministro, ela deve estar em jejum e oração. Ou quando aparecer juízos de Deus. Muitas vezes o Senhor dispensa seu juízo na história, com guerras, com fome, com doenças. Juízos de Deus para a terra, juízos de Deus para as pessoas. E nesses momentos de juízos de Deus, nós devemos sim estar conclamando, exortando o povo a jejuar e orar, e orações especiais acerca disso. Vivemos histórias disso, guerras, fome, pestes, doenças como temos enfrentado. Pastor, é ira de Deus essa doença? A gente não consegue identificar. Nós estamos vivendo isso na história. Talvez mais para frente a gente consiga saber se de fato era a ira de Deus ou não. Mas agora nós não sabemos, e por não sabermos, nós devemos sim, diante de Deus, nos humilhar, jejuar, orar, para que Deus volte o rosto para nós e nos dê a tua graça. Muitos por não entenderem a importância do jejum, a sua utilidade para a igreja, julgam o jejum desnecessário nos dias de hoje. Muitas pessoas rejeitam inteiramente jejum por achar que ele é supérfluo, por achar que o jejum é uma superstição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Na Bíblia nós não vemos jejum dessa forma. O jejum santo e legítimo, ele tem uma finalidade: mortificar a carne, para que a gente possa estar mais preparado às orações. Mortificar a carne para estar mais preparados às orações, para estar mais preparado à meditação. É para que a gente possa ser testemunha da nossa humilhação diante de Deus. O jejum é para mortificar a carne, sim. É para que de fato a carne seja sujeita e não se ensoberbeça, para que faça sim a vontade de Deus nesse momento. Queridos, nós devemos pensar sobre isso. Porque quando a gente está de barriga cheia, é difícil a gente parar e orar. Eu não sei você, mas quando eu estou de barriga cheia dá sono. Quando eu estou de barriga cheia, eu estou tranquilo. Mas quando a fome aperta, a gente percebe nesse momento que nós somos fracos.
Quando a fome aperta, a gente percebe nesse momento como nós somos limitados, como nós somos carentes e dependentes de Deus. É quando a fome aperta que a gente percebe que a gente não é nada. E aí a gente se humilha a Deus. E aí a gente ora a Deus. E aí a gente tem condições de orar mais, de ter mais momentos de oração. Quando o jejum é exortado pela liderança da igreja, como no caso hoje, ele se torna um jejum público. Um jejum público, sim. Nós podemos proclamar o jejum para que ele seja público. Diante dessas doenças, diante dessas calamidades, diante de guerras, é preciso que toda a igreja se faça culpada e confesse seus pecados. E se humilhe diante de Deus. É preciso. Se a mão de Deus pesar sobre nós, publicamente como tem pesado, nós devemos sim, publicamente, proclamar um jejum. Agora, se você, numa situação onde você percebe que Deus está sujeitando você, onde Deus está pesando a mão sobre você, intimamente, de maneira privada, você pode sim jejuar de maneira privada. É diferente do que nós estamos falando hoje. O jejum é sim um sinal de humilhação a Deus, tanto público como particular. Dessa forma, quando for necessário suplicar a Deus de algum assunto importante, seria conveniente sim, juntamente com a oração, você jejuar. Percebam que Paulo, aqui na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé, quando impuseram as mãos ali para que fosse recomendado ele melhor a Deus, enviado ao trabalho, isso era muito importante. Muito importante enviar ali os missionários. E por isso sim, eles estavam em jejum e oração público. Perceba então que no jejum nós podemos nos encontrar mais animados e mais diligentes à oração. Estarmos orando mais. E é isso que é percebido pela experiência. De novo, quando nós estamos com o estômago cheio, a gente não consegue passar muito tempo em oração. O jejum, ele nos ajuda a mortificar a carne e a entender a necessidade que temos de Deus. Outro texto que nos ensina sobre o jejum é o que Lucas, o evangelista, fala sobre Ana. Olha só o capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 de Lucas, versículo 36 a 37. Lucas, capítulo 2, 36 a 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Em jejuns e oração, noite e dia. O que Lucas quer dizer aqui não é que o culto a Deus que Ana prestava, o jejum era presente, mas que essa mulher se consagrava a Deus com exercícios constantes, frequentes de oração. E isso, ela utilizava o jejum para ajudá-la nesse momento. Em tempos difíceis, onde nós estamos passando com o nosso país, de peste, de doença, de calamidade, que aterrorizam a nação, aterrorizam as pessoas, é dever sim da igreja conclamar jejum público, através de súplicas. Muitas vezes a Bíblia diz que o Senhor está pronto para a vingança. E nós sabemos o quanto o mundo zomba de Deus.
O mundo zomba de Deus, e a sua ira pode vir cedo ou tarde, em forma de castigo, em forma de falta de chuvas, em forma de falta de colheita, em forma de guerras, em forma de pestes, em forma de doenças. Nos tempos antigos, quando um réu se aproximava diante do juiz, com o objetivo ali de tentar misericórdia do juiz, este réu costumava se humilhar diante do juiz. Sim, ele tentava ali deixar a sua barba desgrenhada, comprida, cabelo despenteado, vestimenta escura, e chegava diante do juiz humilhado. É dessa forma que Joel, o texto que nós lemos, nos chama a fazer para aplacar a ira de Deus, nos humilhar diante do Senhor, um testemunho externo de que nós estamos verdadeiramente arrependidos diante do Senhor, que estamos carecendo de novo de sua misericórdia, de sua graça. Por isso, alguns podem dizer que o jejum é só uma cerimônia externa, e por isso talvez tenha sido cancelado como todo o cerimonialismo dos judeus. Muitas pessoas vão interpretar jejum dessa forma, mas muito pelo contrário. Ainda hoje o jejum é um auxílio aos fiéis, como nós vemos no Novo Testamento, diante dos apóstolos ainda mantendo essa tradição. O jejum ainda é muito útil ao despertar a nós mesmos a ter momentos mais sérios de oração, mais sérios de súplica. Jesus, no Sermão do Monte, nos alertou. Mateus 6, 16 a 18 diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Para que não haja erro, Jesus nos alerta como jejuar. Como jejuar? Tomando cuidado com a aparência. Jejum não significa apenas uma contrição, uma contenção, melhor dizendo, de alimento, porém algo mais determinado. A vida do crente, ela deve ser com parcimônia, com simplicidade, com frugalidade. Essa parcimônia, essa simplicidade deveria ser sempre na vida do crente um tempero para a sua vida. E o jejum pode ser sim quando nós nos privamos de alimento regular, ou também quando nós privamos um período de tempo, ou um dia inteiro, ou um período de tempo. Quando um período de tempo nós impomos certa abstinência de alimento, mais rigoroso, mais severo do que o ordinário. Como a alimentação do crente deve ser por si só simples, moderada, com frugalidade, como a Bíblia nos ensina, o jejum é algo mais severo, deixando-nos de alimentar de maneira como costumamos fazer. O jejum consiste em 3 elementos: tempo, qualidade e quantidade. Tempo, qualidade e quantidade. Tempo, pelo tempo que nós devemos dizer, é o determinado pelo propósito que foi instituído. Há um propósito. Se for por uma causa na vida, você determina um período. E você determina um período e não quebre esse período. É necessário que você determine um período para o seu jejum. Algumas horas, se for. Um dia, se for possível. A gente sabe que tem pessoas que não conseguem, que são hipertensas, que são diabéticas e que não conseguem ficar muito tempo em jejum.
mas ela pode determinar um curto período de tempo e não quebrar esse tempo. Não adianta nada, né, fazer da meia-noite às 6 da manhã. Você precisa pensar num tempo onde você normalmente se alimentaria e separar esse período de tempo. Também você deve pensar na quantidade. Se o tempo do jejum que você determinou for longo, você pode sim ter algum tipo de alimento nesse período. Ou seja, se você determinar um jejum muito longo, você pode ter um período que você coma alguma coisa que não seja muito sólida, isso. Você pode pensar nisso. Algo que não tenha tanto sabor, que não seja tão agradável. Algo que você tome só para manter aquele período de tempo que você determinou, que você tome para manter-se vivo, para manter-se alerta. Essa quantidade, você pode diminuir a sua quantidade. A qualidade do alimento, então, consiste de algo que não tenha muito sabor. Algo que atenda só à necessidade nesse período longo que você determinou. Se você determinar um período longo, então, de jejum, você pode ter uma quantidade mínima de um alimento sem sabor, não muito sólido, e que ele possa somente fazer com que você se mantenha saudável para esse momento. A gente deve tomar cuidado, meus irmãos, para que o jejum não pareça algo supersticioso. Ainda mais nós brasileiros, que nós sofremos uma profunda influência do catolicismo romano, onde ele é muito místico. É melhor que não se faça absolutamente nada se for só para aparentar. Se você quiser somente aparecer. A gente deve, como Joel disse lá no capítulo 2, que nós lemos, a gente precisa ter os nossos corações rasgados diante de Deus, e não as nossas vestes. O que ele está querendo dizer? Olha, não adianta nada você externar isso e seu coração não for sincero. Se você for fazer um jejum só para os outros olharem, não faça isso. A Deus nada mais é abominável do que quando o homem tenta enganá-lo. Não tente enganar a Deus. Não tente exibir sinais externos de algo que você não está vivendo no seu coração. Por isso que Isaías, com uma extrema severidade, ele fala sobre a hipocrisia dos judeus quando eles faziam jejum, achando que Deus se agradava deles, simplesmente pelo fato de jejuarem, mas no coração eles fomentavam a impiedade e os pensamentos impuros, como diz Isaías 58. Portanto, o jejum dos hipócritas não é apenas um afadigamento inútil, mas ele é abominação diante de Deus. Isso é muito interessante, você tem que prestar atenção nisso. O jejum externo, o jejum hipócrita, ele não é somente uma perda de tempo para você, mas é uma abominação de Deus para você. Então tome cuidado. Se for só para externalizar algo, não faça. Se for só para aparecer, não faça. Tem que ser algo que venha dentro do seu coração. Algo que venha de dentro do seu coração. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado com o jejum é que o jejum não é uma obra meritória. O mérito não está em conseguirmos fazer tal coisa para que Deus nos abençoe. Achar que ele é uma obra meritória onde nós fazemos e assim Deus olha e nos abençoa. Não, o jejum não é para isso. Isso se tornaria uma superstição boba e tola. O jejum também não é feito para fazer regime. Não é isso. Uma artista gospel aí apareceu um tempo atrás falando que muitos crentes precisavam fazer jejum porque estavam acima do peso. Não, isso está errado. O objetivo do jejum é humilhação diante de Deus e não regime. É humilhação. Não no fato de nós consumirmos o alimento ou não, mas no fato de nós estarmos mais próximos de Deus, mais consagrados. Muitas igrejas antigas,
observavam o costume de jejuns supersticiosos, de fazerem jejum nos 40 dias antes da Páscoa, chamada Quaresma. Muitos pastores faziam isso. Porém, não foi por esse motivo que Jesus jejuou. Não foi por isso. E tampouco foi para prescrever algum exemplo quando Jesus fez jejum ali nos 40 dias. Mas o objetivo de Jesus lá era para que ele se preparasse a pregação do Evangelho, para que fosse comprovado ser ele Deus. Um historiador antigo, Eusébio, muitos conhecem, que viveu nos primeiros séculos, diz que alguns crentes faziam sim jejum antes da Páscoa, mas jejum de um dia, de 40 horas. Fazia-se jejum, mas não de 40 dias. Nós sabemos que isso é impossível, somente um Deus, somente um homem que era Deus, somente para este homem que era Deus, isso seria possível. Mas o jejum foi degenerado ao longo do tempo. De um lado, as exigências absurdas da Igreja Católica, que foram impostas pelos tiranos papas, promulgando leis de jejum quase mortais, fez com que o jejum fosse degenerado. Alguns hipócritas brincam com Deus fazendo jejum de coisas supérfluas. Já vi muita gente fazendo jejum de chocolate, já vi muita gente fazendo jejum de Coca-Cola. Isso é brincar com Deus, né? Porque assim eles fazem com que pareça algo banal o jejum. Muitos dizem que até mesmo que o jejum não é um mandamento e por isso não é mais necessário. Mas o jejum, ele é mencionado aproximadamente 30 vezes no Novo Testamento. E em nenhum deles há uma sugestão de que o jejum não seja importante. Todas as vezes é mostrado e é revelado que jejum é importante sim. Nós, como crentes, vimos isso na palavra de Deus. Nós, como presbiterianos, temos a confissão de fé de Westminster, que sim apoia o jejum. Capítulo 21, lá do culto religioso a Deus. Capítulo 21 que trata do culto. Nesse capítulo há os princípios do culto, de como entendemos que deve ser realizado o culto solene. E lá no parágrafo 5 diz que uma das partes ordinárias do culto pode ser sim jejum solene, ações de graças em ocasiões especiais. Está lá na confissão de fé de Westminster. Por isso, nesses momentos difíceis que nós vivemos, o jejum é sim consagrado, não é uma opção. Não é uma opção, mas ele é um meio de graça que nós devemos ter para alcançar a misericórdia do Senhor. Queridos, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesse momento. Que bendita será a hora, como disse bem aqui a confissão de Westminster, que os jejuns solenes são acompanhados de ações de graças quando tudo acabar. Como o pastor Nelson disse logo anteriormente, nós estamos privados da Santa Ceia do Senhor. Que tristeza, que tristeza. Mas quando isso tudo acabar, imagina a alegria que nós vamos poder sentir de nos reunir novamente em culto de ação de graça ao Senhor e juntos novamente celebrarmos ali a Santa Ceia do Senhor em comunhão. É um momento onde nós precisamos confiar em Deus, onde nós precisamos ter paciência, estar firmes no Senhor e ansiar o retorno do culto solene, com todos nós reunidos aqui na igreja, celebrando novamente a Santa Ceia do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Fiquem com Deus. Pastor Nelson vai dar alguns avisos finais, vai encerrar a nossa EBD de hoje, tá bom? Até mais, até o culto da noite. Fique ligado, não se esqueça. Muito bem, irmãos, precisamos aprender tantas coisas, praticar tantas coisas.
Fernando Cláudio estava falando acerca do jejum. Eu estava me lembrando que Jesus tinha em mente que os cristãos teriam 3 práticas. Interessante que isso está lá em Mateus 6. No versículo 2 ele diz uma prática que é muito, que eu creio que nós temos desprezado. E por N motivos, N argumentos temos deixado de lado, mas era algo que ele tinha em mente que nós iríamos praticar. Ele diz aqui no início do verso 2, quando pois deres esmola. Isso significa que ele tinha em mente que o crente, que o cristão, o discípulo, ele iria ter isso como prática. No versículo 5 ele diz, e quando orardes. Por quê? Porque ele também tinha em mente que o cristão iria praticar a oração. E no verso 16 ele diz, quando jejuardes. Ele também tinha em mente que o crente, que o cristão iria no devido tempo, na ocasião particular, mas isso faria parte da prática cristã. Que bom nós podermos aprender, como nesta manhã, acerca do jejum, algo que nós geralmente não temos vivido ou praticado, que não seja apenas em dias de calamidades. Nós passamos às vezes intimamente, particularmente por situações que a gente não sabe o que fazer. Jejuar pode ser aí o início de uma busca do Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrando a nossa escola dominical. Lembrando a igreja que nós temos aqui os nossos diáconos, a junta diaconal se colocou à disposição para auxiliar os idosos com respeito à necessidade de algum produto, de algum elemento, ou qualquer necessidade, enfim, contar com a nossa junta diaconal. Então os irmãos contem, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos diáconos que se colocaram à disposição nesse momento de atender os irmãos que por alguma razão estiverem necessitados de algo. Também não tem como não registrar aqui a falta de tantas coisas que nós desfrutamos na IBD e é tempo da gente lembrar, né? Nós não vamos ter a correria das crianças, nós não tivemos aqui o cafezinho feito com tanto amor pelos diáconos, mas tudo isso deve nos lembrar, deve nos apontar isso para esperar, né? Que logo nós possamos estar juntos e tendo a nossa escola dominical como sempre tivemos. Temos procurado, dentro dos nossos limites, proporcionar à igreja o culto, a IBD. Não temos aqui os pianistas aqui tocando, não temos aqui as irmãs que dirigem o cântico, o hino. Nós estamos fazendo o possível para que a igreja seja assistida e cremos que não nós, mas o Espírito de Deus vai fortalecer os irmãos nessa hora. Que Deus os abençoe, tenham um bom dia. É o dia do Senhor, é o dia do descanso e hoje também, como temos falado, é um dia para nós exercitarmos um tempo de jejum. Também, irmãos, queremos deixar aqui o nosso parabéns àqueles que aniversariaram. Não estamos tendo aquele encerramento, aquele momento da IBD, mas parabenizamos os que aniversariaram, os casais, cada um particularmente. A Deus mil graças dai, de noite
Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos, de cada família, da nossa igreja, da nossa congregação Oceano. E nós vamos encerrar, portanto, a nossa EBD, orando com os irmãos e rogando que o Senhor esteja cuidando de nós nesse dia e em todo o tempo. Eu vou chamar aqui à frente o pastor Cláudio para nos conduzir a Deus numa oração com os irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Que o Senhor, ó Deus, derrame suas ricas bênçãos em todos os nossos irmãos hoje nos seus lares. Que eles possam, ó Deus, ter reservado esse momento de culto, momento de escola bíblica, e que a Tua palavra, ó Deus, possa confortar nossos corações diante do Senhor. Nos ajude a passar por esse momento tão difícil. Nos dê a Tua graça, ó Pai. Fique conosco durante todo esse dia e que possamos, ó Deus, alcançar as Tuas ricas misericórdias, ó Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso e misericordioso. Nos dê as Tuas bênçãos, ó Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, criançada, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui, olha a tia Sueli aqui, veio contar uma história para vocês de uma maneira diferente, porque a gente está vivendo um momento diferente da nossa história, né? A gente ouve falar de tantas coisas que aconteceram no passado e de repente a gente está mais ou menos como o povo lá no Egito quando ia ser liberto, né? Vocês lembram que teve uma hora que Deus falou assim para o povo, fica em casa, e eles ficaram. Aconteceu isso outras vezes também, que o povo deveria obedecer a Deus ficando em casa. Quando Josué saiu para lutar com as muralhas de Jericó, falou para Raabe, ficar em casa. Essa é a hora da gente obedecer e da gente ouvir as histórias em casa. E isso pode ser muito divertido, tá bom? Então a tia Sueli hoje trouxe para vocês uma história muito legal que a gente vai ouvir em casa, mas vocês vão ter que me ajudar. Vocês agora vão vir para frente da tela. Se você está com um computador, se você está com uma TV, vem para frente. E tudo que eu pedir você vai me ajudar e você vai participar. Tudo bem? Combinado? Em casa, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, falando com o Senhor, sendo igreja, cada um de nós aonde está, tá bom? Então a gente vai começar com um versículo. Vocês vão ler junto comigo, ó. Não sei se vocês conseguem ler, mas a tia vai ler para vocês, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1, certo? Hebreus 11, 1. Vamos lá, mais uma vez, hein? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hoje a nossa aula vai ser sobre fé e obediência. E a gente vai ver uma história de uma pessoa muito especial. Bom, mas antes da nossa história, vamos fazer uma coisa que a gente faz na igreja, que é muito importante, é louvar ao Senhor. A tia Sueli não é muito boa para cantar não, por isso eu trouxe uma amiguinha para você. O nome dela é Patricinha. Eu vou chamar Patricinha e a Patricinha vai cantar uma música junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, todo mundo aprendendo a música e louvando ao Senhor, cada um de nós na nossa casa, ok? A nossa música é ser Patrícia. Tudo bem, Patricinha? Ai, que linda que ela é! Tão cheia de coisas bonitas, óculos, colares. Você é muito vaidosa, né? Ah, isso é bom! Tá certo, Patrícia? Isso é... Não, agora isso já não tá certo, não. Não, ainda mais nessa época, sabia? A gente deve lavar as mãozinhas o tempo todo, Patrícia. Não fazer isso, tá bom? Não, exatamente. Vamos cantar uma música, então? A gente vai ensinar uma música para as crianças que fala sobre obediência. Como é que é a música?
Pois é, louvar o Senhor é tão importante. Falar sobre a sua palavra, aprender, mas a gente precisa fazer uma coisa muito importante. A gente tem que orar, tá certo? Então a gente vai orar nesse momento, tá bom? Todo mundo comigo, como é que a gente faz? Cruza os dedos da mão para a gente não ficar mexendo por aí. Fecha os seus olhos para você não se distrair. Pai do céu, ajuda-nos, Senhor, a te obedecer. Abençoe a minha casa, abençoa, Senhor, a minha família, abençoa, Senhor, a todas as pessoas da minha igreja, todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra. Nos abençoa nesse momento e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre uma história muito legal. Eu vou ler para vocês um texto, mas acho que vocês não vão conseguir enxergar, tá bom? Então presta atenção no que a tia Sueli vai ler para vocês. Acompanhem com atenção. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. João 9, 1-7. Pois é, essa história é muito interessante. Ela mostra sobre a experiência que um cego de nascença teve com Jesus. Vocês viram lá no texto que eu li? Jesus passava por ali e ele encontrou aquele cego de nascença. E as pessoas começaram a perguntar para ele: Senhor, quem pecou? Aquela cegueira é resultado do pecado dele? E Jesus disse o quê? Não, mas isso acontece para que Deus manifeste a sua glória. E o que foi que ele disse para o cego? Ele disse o que para o cego? Ele fez, olha só, ele disse: eu sou a luz do mundo. Sabe, aquele cego não podia ver as coisas físicas, as coisas que a gente pode tocar, as coisas que a gente consegue ver nesse mundo aqui. Mas tem muita gente que é cego espiritual. Espiritual, tia Sueli, não conseguem ver aquilo que só Deus pode revelar: o reino de amor, de bondade, de justiça, um Jesus que existe, que está perto da gente, que ele é invisível, mas a gente vê com o nosso coração, porque a gente crê que Jesus é real, que Jesus veio ao mundo para nos livrar de todo pecado, todo pecado. Ele veio, ele morreu e ele nos salvou, e um dia ele vai levar a gente para morar no céu. E nós cremos, e nós vemos isso com a nossa fé, com o nosso coração. Mas nem todo mundo pode ver essa verdade. Nem todo mundo consegue ver a luz de Jesus. Por isso é muito importante a gente orar: Senhor, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, para que a cada dia eu sinta a presença de Jesus, para que eu entenda que Ele veio ao mundo, que Ele é real e que Ele cuida de mim, independente de qualquer situação. Então, acontece que Jesus deu uma ordem para aquele cego. Vocês sabem, né? Jesus tem todo o poder. Ele podia ter curado aquele cego assim, não é verdade? Ele não precisava fazer nada, ele só falaria e Jesus estaria cego. Só que não, ele fez uma coisa diferente.
Ele pegou o lodo, cuspiu no lodo, fez aquele barrinho, aquela massinha, passou nos olhos do cego e mandou que o cego fosse lavar aquele lodo onde? Quem lembra? Isso, lá no tanque de Siloé, não é verdade? Pois é, aquele cego poderia falar, vou nada, mas ele obedeceu. Ele cria que Jesus é o Filho de Deus, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e pode abrir os olhos de qualquer pessoa, para que elas vejam a luz de Jesus, e para que elas possam entender todas as coisas, e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E ele acreditou, e ele obedeceu. Jesus tinha dado uma ordem para ele, e ele fez. E olha o resultado da obediência, ele voltou a viver. É maravilhoso, né? É maravilhoso ouvir sobre os milagres de Jesus, sobre as histórias de Jesus, sobre o amor de Jesus. Mas a gente aprende com essa história duas coisas: fé e obediência devem estar juntinhos. Não tem como eu acreditar em Jesus e não obedecer às suas ordens, não é verdade? E a gente tem ouvido bastante sobre isso. Qual que é a ordem que a gente tem recebido agora? Para a gente ficar em casa. Mas o que a gente vai ficar fazendo em casa? Bagunça? Tá certo isso? Não! Vamos fazer dos nossos dias, dias agradáveis, dias bons na presença de Deus. Não é porque a gente está em casa, não está na igreja, que a gente não vai orar. Quem já sabe ler, pode ler a Bíblia, pode ler livros, não é verdade? Das histórias de Jesus. Isso é muito bom. Ah, tia, eu não sei ler, mas tem muitos recursos para você poder ouvir a história. Você pode pedir para sua mãe ler para você, ou qualquer pessoa da sua casa. Ou então, se ela está ocupada, pede para ela. Aí ela vai colocar para você num site bom, onde você pode ouvir as histórias de Jesus. É importante, nesse momento, a gente está em casa, o que a gente vai fazer? Ouvir as histórias de Jesus. Pensar em todas as coisas que Ele fez e tudo que a gente pode aprender com Ele. Isso é bom. A gente deve louvar. Eu não cantei uma música muito legal com vocês. Quero ver, quando a gente voltar para a igreja, quem vai cantar essa música comigo, hein? Eu quero só ver. Vamos cantar? Tem essas e tem outras músicas também. E a gente precisa orar. Orar é muito importante, tá bom? Então nós temos que ter fé. E todo que tem fé obedece às ordens de Deus. Tá certo? Vamos orar mais uma vez? Vamos então? Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a acreditar e a te obedecer. Por favor, Senhor, nesse momento, me ajuda a encher o meu coração de esperança e de alegria, porque eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor nos ama e cuida da gente. Abençoa, Senhor, a minha família, a minha igreja e todas as pessoas espalhadas no mundo que estão sofrendo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom, e olha só, agora que a gente ouviu a história do cego de Siloé que foi curado, que aprendeu a acreditar, a confiar e a obedecer, a gente vai ver um filminho que conta a história do cego de Siloé, tá bom? Todo mundo prestando atenção. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou dos pais dele? Ele é cego não por causa de seus pecados ou pecados dos seus pais. Ele nasceu cego para que o poder de Deus pudesse ser visto nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia e fazer as obras daquele que me enviou. Nós temos pouco tempo, pois a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto eu ainda estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão. Fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá e lave o rosto, lá no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou completamente curado. Puxa, que história bonita, que história linda. E a gente pensa, né? Ser cego não foi nada fácil. Não foi. Sabe, os sofrimentos, infelizmente, fazem parte do dia a dia da gente, né? A gente ainda vai encontrar o sofrimento em diversos lugares. Isso acontece por causa do pecado, por causa da queda. Mas isso não pode deixar morrer a fé e a esperança que a gente tem, que um dia Jesus vai voltar. E toda dor, toda tristeza, toda doença, tudo isso vai passar. Amém? Deus, cuida da gente, cuida do nosso coração. Pois é, e agora, para encerrar esse momento tão gostoso de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, a gente vai fazer mais um louvor, ó. Faz assim com a sua mãozinha, fica bem na frente. Tudo que eu fizer você vai fazer também, tá bom? Vamos pensar em cada palavra desse louvor, que diz: Senhor, não olhe para os meus pecados, dá meu coração novo. Senhor, não olhes para os meus pecados, mas apaga todos os meus erros. Isso, bate, ó. Senhor, não olhes para os meus pecados, mas apaga todos os meus erros. Que me olhe
termina a nossa lição e a nossa reflexão. Mas agora chegou a hora da atividade. Olha só, a tia trouxe para vocês uma atividade. Quem sabe ler, quem sabe escrever, vai encontrar essas palavras no caça-palavra, tá bom? Olha lá, tem o caça-palavra e algumas palavras para você encontrar. Então você vai pausar o vídeo, pausou? Para o vídeo e encontra todas as palavrinhas. Depois que você encontrar, play e o vídeo vai continuar. Tudo bem? Aê! Mas, e se você ainda não sabe ler e escrever, tem uma atividade para você também. Olha lá. Eu tenho o cego do lado de fora e o tanque de Siloé ali no meio. O que você vai fazer? Com o seu dedinho na tela, você vai encontrar o caminho para o cego chegar até o tanque de Siloé, tá bom? Então, você vai dar um pause no vídeo, acha o caminho com o dedinho e quando terminar, aperta o play. Tudo bem? Então tá. E agora tem uma última atividade. A última atividade é para você fazer com o papai, com a mamãe, com todas as pessoas que moram na sua casa. Ou então, você vai poder falar com a tia Sueli, se você quiser. Ó, vou dar o meu número de WhatsApp para você. 997 463341. Pode contar para mim quais as coisas que você descobriu nesse tempo que dá pra gente fazer muito gostoso dentro de casa. Sabe o que eu descobri? Dá pra fazer algo de fotografia, fazer árvore genealógica, dá pra fazer tanta coisa gostosa, tem tanta brincadeira, tanto site legal e você pode contar pra mim o que você tá fazendo, tá bom? E essa pergunta agora você vai responder. E se você quiser contar pra mim qual é a sua resposta, você pode falar comigo, tá bom? Mas pode contar pra mamãe, tá? Então vamos lá, a pergunta é: por que Jesus fazia milagres? Então, todo mundo pensando, por que será que Jesus fazia milagres? Tá bom? Termina aqui a nossa aula. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família. Aproveite bastante essa aula. Olhe outras vezes, ouça outras vezes, tá bom? E logo, logo tem mais coisa aqui para vocês verem e para vocês aprenderem, tá? Beijo, tchau!